todos, meu nome é Luciano, faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. E esse é o nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto no qual nós fazemos a leitura de um dos livros da coleção Fonte Viva, atualmente com o livro Vinha de Luz, né? E neste projeto nós lemos um dos capítulos desses livros e tecemos breves comentários, né? Trazemos breves comentários em relação a esses capítulos, sempre baseados à luz da doutrina espírita e baseados também e principalmente no Evangelho do Cristo, para que a gente possa extrair desses trechos, desses livros, recursos para nos auxiliar na nossa caminhada, para nos fortalecer no nosso dia a dia, lembrando sempre que somos seres espirituais, passando por uma experiência material, que necessitamos sim termos consciência, né, de que nós estamos em meio à materialidade e temos uma série de protocolos, de rotinas, de hábitos a seguir aqui neste meio, mas que o nosso grande propósito é o nosso crescimento espiritual. Que a partir do momento em que enxergarmos isso como uma maior verdade de todas, né, que somos seres espirituais e que precisamos evoluir espiritualmente, a nossa caminhada se torna muito mais leve e também muito mais produtiva. E o Cristo veio, através do seu exemplo de vida, nos deixar como principal ensinamento isso, né? Que nós podemos sim evoluir espiritualmente através do exemplo de vida que ele nos deixou. Alguém que nunca almejou posses materiais, que nunca almejou riquezas, foi intitulado de Rei dos Judeus e nem por isso quis sentar em um trono para poder governar todos aqueles daquela época, né? Então, no dia em que entendermos isso, a nossa caminhada se tornará muito mais leve e muito mais produtiva. E a gente busca nessas leituras, nos nossos estudos, nos estudos do Evangelho do Cristo, fortalecer esses conceitos que nós já temos, e muitas vezes precisamos sim colocá-los em prática, né? E a gente pede que nessa leitura de hoje, nosso irmão e mestre e guia Jesus Cristo e toda a espiritualidade que nos coordena, que coordena este nosso trabalho, que nos ampara no nosso dia a dia, estejam juntos de nós para nos auxiliar a extrair desta mensagem aquilo que for de melhor para cada um de nós. Então vamos com a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o capítulo 77, que tem como título Sofrerá Perseguições. E também todos os que piamente querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguições, nos disse Paulo em sua segunda carta aos Timóteos, capítulo 3, versículo 12. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que, acima deles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes feridos e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão um homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração dos teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente, mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual, disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço dos teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais,
dando para receber, fazendo algo para buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas, no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez, com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo do fiel de Jesus, na terra, sofrerá perseguições. Sofrerá perseguições é um texto que talvez seja o que traz um dos maiores conteúdos dos quais é muito difícil nos desvencilharmos no nosso dia a dia. Porque se nós colocássemos em prática todos os ensinamentos desse texto, o mundo se tornaria perfeito num único instante, num piscar de olhos, como se diz, né? Se nós seguíssemos o Evangelho, se nós nos transformássemos a fiéis seguidores do Evangelho, nesse momento, toda a população mundial, o mundo se tornaria perfeito. Mas ainda somos perseguidos se nós fazemos o bem, se nós exemplificamos o Cristo nas nossas atitudes, fazendo o bem. Porque nós ainda estamos nos desvinculando da materialidade. Ainda estamos engatinhando, né, no início da nossa caminhada consciente, porque apesar de estarmos aqui há milhares de anos como espíritos em processo de aprendizagem, nós ainda começamos a engatinhar nesse sentido, né, de buscar a verdade através dos ensinamentos do Cristo, através das leis divinas, e colocar essas verdades em prática nas nossas vidas. E quando nós começamos a colocar essas verdades em prática nas nossas vidas, nós começamos a sofrer perseguições. Ainda que não perseguições no sentido de que nós muitas vezes vemos alguém que quer o nosso mal. Mas são perseguições que vêm com o propósito de nos desestimular nessa caminhada do bem. E aí ele traz inúmeros exemplos aqui pra gente, exemplos muito sólidos, né? De que se nós colocarmos o Evangelho do Cristo em prática nas nossas vidas, né, o código de boas maneiras do Mestre Divino, nós seremos raramente tolerados por isso, né? E aí vem os exemplos, né? Se te sentes feridos e procuras justiça terrestre, isso é sensato. Mas se de repente você prefere o silêncio, né, que o Cristo também teve, né? E não procura a justiça terrena para lidar com os desafios que a gente sofre, muitas vezes são nos lançadas ironias à face, né? Se reclama a remuneração dos serviços, né, as leis humanas, tudo bem, você está sendo correto. Mas se você faz o bem sem procurar nenhum tipo de reconhecimento material, ou seja, qualquer outro tipo de reconhecimento, né, você está sendo julgado como covarde, como uma pessoa que está abrindo mão dos seus direitos. O que é importante a gente perceber nisso tudo é que nós precisamos fazer o bem para o próximo, para que possamos receber o bem do universo para nós mesmos, né? É preciso olhar para o próximo com amor, com caridade, com compreensão. É preciso trazer a lei divina para o nosso dia a dia, tendo em mente que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós não deveremos ficar buscando reconhecimento, inflando o nosso ego, buscando uma posição de status mais elevada do que o nosso irmão que está à nossa volta, não querendo aparecer por aquilo que possuímos, materialmente falando, que temos, ou que possuímos até de conceito mesmo, né? Muitas vezes, mesmo para nós que começamos a trilhar um caminho no bem, nos ensinamentos do Pai, muitas vezes nós nos colocamos um degrau ou vários degraus acima daqueles que os nossos irmãos então estão,
E quantas vezes ficamos proselitando, falando que a verdade deveria ser essa ou aquela, que o nosso irmão, que o nosso parente, que a nossa família, que o nosso amigo deveria seguir esse ou aquele caminho que é o correto e não o que eles estão seguindo. Quantas vezes nos colocamos em situações acima do nosso próximo e desejamos isso para que nos destaquemos frente aos demais. E sempre que colocarmos essas boas maneiras do mundo material como objetivo em nossas vidas, nós estaremos buscando uma recompensa que não é a que nós devemos buscar. Mas sempre que colocarmos o código de boas maneiras do Mestre Divino no nosso cotidiano, esse sim é o caminho verdadeiro que deveremos seguir. Mas certamente iremos sofrer inúmeras perseguições dos nossos próximos, trazendo para nós os piores adjetivos que a gente pode imaginar, né? Sendo desprezados, sendo classificados de ignorantes, de insensatos, de burros, por abrirmos mão daquilo que nos é de direito e que devemos lutar, que devemos passar por cima dos nossos valores que muitas vezes já estamos construindo para ter de volta aquilo que nos foi roubado, para ter a nossa dignidade, entre aspas, de volta porque nos foi tirada. Não nos esqueçamos jamais que devemos sim seguir esse código de boas maneiras do Cristo. É isso que nos auxiliará na nossa caminhada. É isso que fará que nós alcancemos degraus cada vez mais altos no mundo espiritual. E que lembremos sempre desses dois últimos parágrafos, né? Que enquanto ouvirem os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo para buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas, ou seja, as questões materiais estarão nos suprindo essas falsas necessidades que nós temos. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre Jesus, muitas vezes, com pesados sofrimentos para o nosso coração, seremos classificados à conta de insensatos. Atendamos, pois, ao mistério divino aonde estivermos, sem qualquer dúvida nesse particular, certos de que por muito tempo ainda o fiel discípulo de Jesus na terra sofrerá perseguições. Então, que nos espelhemos no Evangelho do Cristo e que não desanimemos frente às perseguições que sofreremos, para que a gente possa, com muito esforço sim, mas trilhando o caminho da verdade, construir esse mundo melhor que tanto desejamos, né? Que não nos esqueçamos disso, que mesmo com perseguições sofridas, não nos desviemos do nosso grande propósito, que é a nossa evolução espiritual, e que a receita já nos foi dada através do Evangelho do Cristo, que nós devemos sim pegar esse exemplo e colocar em prática nas nossas vidas. Sejamos o Evangelho do Cristo vivo, porque, como já disse outras vezes, muitas vezes o nosso irmão, o nosso próximo, né, só conhecerá o Evangelho através das nossas atitudes, só terá a oportunidade de conhecer o Evangelho através das nossas atitudes, se nós estivermos praticando o Evangelho do Cristo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.